Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso. Então vamos dar continuidade no nosso curso de Física 2, nos conceitos de fluidoestática e fluidodinâmica. Na aula passada nós terminamos os conceitos que envolviam a fluidoestática. Hoje vamos começar a falar da fluidodinâmica. E para a gente começar a falar da fluidodinâmica, é preciso que a gente estabeleça alguns arcabouços para isso. Tá? Então, a aula de hoje, a gente vai estabelecer algumas definições, por exemplo, o que é um escoamento, o que é uma linha de corrente, o que é um tubo de corrente, entender o que é um escoamento estacionário, um escoamento turbulento, para a gente poder chegar na equação da continuidade. E aí, a partir da equação da continuidade, a gente começa já a colocar uma equação de movimento para os nossos fluidos. Então, quando a gente começa a falar de fluidodinâmica, a gente tem que entender que a gente pode ter, de forma geral, dois tipos de movimento do nosso fluido. Um movimento que é um movimento mais simples, que a gente vai chamar de movimento estacionário, e os movimentos que são mais complexos de serem descritos, que são os movimentos de escoamento não estacionário, que em alguns casos são os escoamentos de turbulência. E para a gente começar a descrever o movimento de um fluido, a gente vai ter que fazer duas suposições iniciais que vão nos ajudar muito na descrição do fluido. A primeira é de que o fluido ele será tratado como um fluido ideal. O que significa, então, um fluido ser considerado como um fluido ideal? Significa que o meu fluido ele é incompressível, ou seja, a densidade dele, a densidade ρ, ela é constante em todos os pontos do meu fluido. No caso, quando nós estamos falando dos líquidos, pegar um líquido com uma densidade constante é muito comum. Mas nós temos que lembrar também que os fluidos fazem parte dos fluidos, os gases. E aí passa a ser um pouco mais difícil a gente encontrar um gás cuja densidade seja constante. Por quê? Porque qualquer variação de pressão nesse gás pode conduzir a esse gás ter uma densidade diferente. Então, por exemplo, se a gente tem uma pressão muito grande, o que acontece com o meu gás? Ele tende a se comprimir. Se a gente tem uma pressão menor, meu gás tende a se expandir. Então, para os fluidos, a densidade constante é muito... para os líquidos, a densidade constante é muito comum a gente ter. Agora, para os gases, não. A gente tem que ter uma variação de pressão dentro desse gás que seja aproximadamente zero em todos os pontos dele. Se a gente tiver essa condição nos gases, a gente tem aí um gás incompressível, ok? E a segunda condição, o nosso fluido não pode possuir atrito interno. Mas o que é o atrito interno? É o que a gente costuma chamar de viscosidade. Tá? E o que é a viscosidade? Lembra que eu comentei que quando a gente vai descrever o movimento de um fluido, mais especificamente de um líquido, a gente descreve ele como se ele fosse feito de camadas. Então, quando a gente está falando desse meu líquido, a gente tem algo que a gente chama de perfil de velocidade. E esse perfil de velocidade ele é composto por camadas do nosso líquido. Então, cada camada desse líquido possui uma velocidade diferente, né? E quando a gente está falando, então, de viscosidade, o que acontece? Essa minha primeira camada aqui, né, ela possui uma velocidade V, que é diferente dessa minha segunda camada, que tem uma velocidade V'. Por quê? Porque entre as minhas camadas, né, tem aí uma força de atrito existente entre elas, né? E quando a gente começa a equacionar essas forças de atrito, a gente vê que na primeira camada aqui, por exemplo, que a gente está imaginando no tubo, né, essa camada aqui da parede do tubo com a primeira camada do líquido nesse tubo, é a menor velocidade possível que tem. E essa é o que a gente chama de velocidade limite. Tá? Essa velocidade é que explica, por exemplo, por que a sujeira fica presa na pá de um ventilador. Né? Por que o carro suja e se a gente deixar ele no vento não vai limpar?
cai a chuva sobre o carro e a sujeira fica, né? Então você tem uma velocidade ali que o fluido ele não se move, né? O atrito dessa camada com a superfície não faz com que ele se mova. Vamos colocar de uma forma bem simples, ok? Bom, então a gente tem que tratar dessas duas condições. O nosso fluido tem que ser um fluido ideal e ele não pode possuir atrito interno. Agora, como que a gente descreve então o nosso fluido? Porque para descrever o fluido, a gente pensa numa equação horária. Se eu falar, descreva um carro na pista, o que o físico, o matemático vai fazer? Ele vai pegar as posições desse carro em determinados tempos e vai equacionar, descrevendo então uma equação de cada posição em cada tempo. Então a ideia seria o quê? Imagina que a gente tem um rio, vamos colocar aí um rio que tenha um perfil bem fino, né? E a gente jogasse um monte de bolinha nesse rio, né? Ou vamos pensar que a gente pega só uma bolinha para simplificar. A gente joga essa bolinha no rio e aí o que a gente vai fazendo? Vai tirando um monte de foto dessa bolinha. E em cada posição de um instante diferente, essa bolinha vai estar se propagando. Então aquelas fotos em instantes diferentes, em posições diferentes, vai fazer com que a gente possa então descrever o movimento desse fluido. Concordam comigo? Ah, mas professor, o senhor está falando que é só uma bolinha? O fluido não é uma bolinha. Exato. O fluido ele é o quê? Um monte de bolinha. Uma quantidade infinita de bolinhas. Mas vamos colocar essa ideia aqui no papel. Tá? Então é como se a gente tivesse aqui o nosso riozinho. Aí a gente vem aqui, joga uma bolinha no rio, né? E associa a essa posição, vamos chamar assim, de uma posição R0, né? Onde eu tenho aqui um sistema de coordenada. Então vamos falar aqui que ele tem uma posição dada aí nesse vetor R0 no instante T0 e um instante posterior qualquer, no instante T. Essa minha bolinha ela está aí numa posição RT nesse sistema de coordenadas, né? Tal que vamos colocar aqui T seja maior do que T0, né? Então é como se a gente fosse tirando várias fotos e aí a gente consegue descrever as posições em função do tempo, né? Então a gente determina o R de T para cada instante T. E com isso a gente então conseguiria descrever a trajetória do nosso fluido. Só que, pessoal, imagina o cálculo que a gente não tem que fazer para poder descrever isso, né? O nosso fluido ele é composto por uma quantidade infinita dessas bolinhas. E sem contar que se a gente pegar as posições dessas bolinhas, elas não vão nos trazer muitas informações sobre esse fluido. Porque o que vai adiantar a gente saber a posição de cada partícula que constitui esse fluido, né? Então, o modelo que a gente passa a utilizar não é mais tentar descrever a posição dessas partículas do fluido, mas agora a gente passa então a descrever a velocidade desse fluido em cada posição, ok? Então vamos lá. Uma coisa é descrever as posições ao longo do tempo. O que eu acabei de dizer que não é de muita valia para descrever os fenômenos que nós vamos estudar. Então, em vez de descrever a posição em cada intervalo, o que a gente vai fazer é o seguinte: pegar ali uma posição fixa daquele fluido e vai descrever a velocidade daquelas partículas naquela posição. Tá? Então, a gente imagina que a gente tem uma posição, uma camada de fluido aqui, uma camada de fluido aqui e uma outra camada de fluido aqui. A gente vai ver como é essa velocidade nessa camada, como é essa velocidade nessa camada e como é essa velocidade nessa camada. Se a minha velocidade nas três camadas forem iguais, por exemplo, a gente vai então dizer que a velocidade desse fluido ela é
constante. Ok? Agora, se eu tenho uma velocidade em cada parte do fluido, a gente já não pode dizer que a minha velocidade não é constante. E aí a gente já vai estar entrando, né, nos conceitos dos tipos de escoamento. Se a minha velocidade é constante, a gente vai falar então que é um escoamento estacionário. Se não é constante, não estacionário. Então fica mais fácil a gente determinar a velocidade em cada camada do que determinar o quê? A posição dessas camadas. Ok? Então vamos fazer isso daí. Então o modelo que a gente usa é o modelo em que a gente vai descrever as velocidades em cada camada. O que, que isso significa? Bom, vamos imaginar que a gente tem lá o nosso rio, do exemplo acima, né? E aí aqui, nesse rio, o que, que nós vamos fazer? Vamos dividir esse rio, por exemplo, aqui, vamos pegar 3 posições. Uma posição R0, uma posição R1, só para simplificar, e uma posição R2. E em cada posição, então a gente vai pegar a nossa bolinha agora e vai fazer o seguinte. Bom, como é essa velocidade V na posição R0? Como é agora a minha velocidade V na minha posição R1? E como é então agora a minha velocidade V na minha posição R2? É isso que a gente vai descobrir. E para cada instante t, eu não estou falando que essas velocidades aqui elas vão correr concomitante. Não. Tá? Imagina que essa bolinha aqui ela está se propagando. Ok? Só que para cada instante t a gente anota o que é a velocidade em cada posição. Então, em cada posição, ela pode ter uma velocidade diferente. Ok? Então, por exemplo, aqui ela pode valer 10, aqui ela pode valer 20, aqui ela pode valer 30, independente. Se ela valer 10 em todos os pontos, ótimo. Se ela tiver valores diferentes, não tem problema nenhum. Mas a gente agora passa o quê? A descrever velocidades em cada instante. Então vamos anotar isso daí. Tá? Então em cada posição vai ter uma partícula diferente com uma velocidade v. Então, ou seja, imagina que a gente agora joga uma fileira daquelas bolinhas, né? Uma amarela, uma azul e uma vermelha. Tá? Então, quando a amarela passa pela posição R0, ela passa com 10. Depois passa a vermelha com velocidade 10. Depois passa a azul com velocidade 10. E assim sucessivamente em cada posição. Quando eu falo que a gente vai estar mapeando as velocidades em função da posição, o que eu quero dizer? Eu deixo agora de mapear as partículas e mapeio uma região. Naquela região, todas as partículas deverão ter a mesma velocidade. Tá? Então, diferentes partículas do meu fluido vai ter a mesma velocidade naquela região. Ok? E isso faz então com que a gente possa criar um campo de vetor. Igualzinho a gente faz quando nós estudamos o magnetismo, por exemplo. A gente cria um campo de vetor, ou os campos elétricos. Né? Então, esse mapeamento das velocidades em diferentes porções do meu fluido faz com que nós criamos um campo de vetor, que é o campo de vetor composto pelos vetores velocidades daquelas partículas naquela posição. Então, se a gente imaginar que, por exemplo, nós temos lá um tubo, e aí dentro desse tubo a gente vai fazer isso daqui, mapear essas velocidades, vamos falar que para cada posição, então, nós tenhamos aí um vetorzinho velocidade. Então, para cada posição, a gente tem aí um vetorzinho velocidade. E esses vetores têm que ser igual, por exemplo, esses vetores aqui têm que ser igual a esses? Não, não precisam ser iguais. Mas todas as partículas que passam nessa minha posição vão ter todos os mesmos valores desses vetores. E aí eu estou pensando, então, que um vetor ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ok? E qual que é a utilidade, então, disso?
A utilidade é a seguinte. Olha só. Como nós temos agora aqui regiões mapeadas de vetores, olha só que interessante. Assim como nós fazemos no eletromagnetismo, quando nós analisamos os campos vetoriais, olha só, aqui tem uma quantidade de vetor por unidade de área muito maior do que aqui. Então, a velocidade do meu fluido, nesse meu ponto aqui, vamos chamar assim, ó, a velocidade V' é mais alta do que a velocidade V. E onde é essa velocidade V? Vamos falar que é uma velocidade aqui, V, e aqui, V'. Por que é mais alta? Porque a gente tem um número de vetor por unidade de área maior. Então, quanto maior a quantidade de vetor ali, por unidade de área, maior a velocidade. Se a gente estivesse medindo força, quanto maior a quantidade desses vetores força por unidade de área, maior a intensidade da força naquela região. Ok? E para a gente, então, começar a descrever o nosso fluido, a gente vai fazer com que esses nossos vetorzinhos representem agora linhas. E essas linhas são as que nós chamamos linhas de corrente. Então, as minhas linhas correntes, elas vão ser linhas tangente em cada ponto do meu vetor. Então, assim, se o meu vetor está horizontal, para onde está a minha linha corrente? É tangente, é horizontal. Então, vai ser isso aqui, ó. Então, isso daqui, a minha linha vermelha, é como se fosse aqui a minha linha corrente. E aí a gente começa a fazer uma representação de uma forma mais simples do nosso fluido escoando. O exemplo anterior, se a gente utilizar as linhas de corrente, ele vai ficar da seguinte forma. E nessas nossas linhas de corrente, a gente costuma então a colocar uma setinha para representar a direção, né? Então, o meu fluido ele está escoando da esquerda para a direita. No exemplo que a gente está tratando, a gente percebe o quê? Que essas linhas de corrente ela tem a mesma direção e sentido do escoamento dos nossos fluidos. Isso vai ser sempre verdade para os fluidos? Não. Isso é um caso à parte que a gente vai entender nos dois limites de escoamento que a gente vai falar aqui, que é o escoamento estacionário e o não estacionário. Mas vamos primeiro fazer só mais uma pequena observação dos conceitos para a gente chegar lá. Quando essas linhas correntes se fecham ao longo de uma superfície, essas linhas correntes passam a ter uma nova denominação. E ela é chamada de tubo de corrente. Tá? Então, só para a gente visualizar, eu vou colocar uma figurinha aqui para explicar melhor esse tubo de corrente. Então, o que é o nosso tubo de corrente? Se a gente imaginar essa superfície fechada aqui, né, uma curva C, vamos assim dizer, todas as minhas linhas de corrente que passam por ela vão formar um tubo. Tá? Ah, mas professor, na sua figura está escrito que é tubo de escoamento e linhas de escoamento, em vez de estar linhas de corrente e tubo de corrente. Qual que é a diferença? A diferença vai estar no regime de escoamento. E a gente vai ver isso daí. Tá? Então, quando a gente tiver um escoamento estacionário, as linhas corrente e as linhas de escoamento, elas coincidem. Tá? Então, no curso que eu sempre dou, eu sempre só defino linhas de corrente. Tá? E aí, quando as linhas de corrente não tiverem a mesma direção do escoamento, e aí eu defino que a gente está em um outro tipo de escoamento, que é o turbulento. Tá? Então, para a gente poder dar continuidade nos nossos conceitos, vamos fazer o seguinte. Vamos definir aqui o que é escoamento. E nós vamos definir o escoamento como sendo o regime de velocidades no qual esse fluido está sujeito. Então, nosso escoamento refere-se ao regime de velocidades no qual o nosso fluido está sujeito. E vamos determinar que existe apenas dois tipos de escoamento. Um que nós vamos chamar de estacionário e o outro que nós vamos chamar de regime não estacionário. Então, vamos para o primeiro caso. Então, no nosso regime estacionário, ou regime permanente,
O nosso campo de velocidade, ele não muda. Ou seja, naquela determinada região, então vamos falar assim, se eu pegar esta minha região aqui, do meu fluido de exemplo, tá? Todas as partículas que passarem por aqui vão ter uma velocidade v1. Todas. Se eu pegar uma segunda região, vamos pegar aqui, todas as partículas que passarem por essa região aqui, agora em verde, elas vão ter uma velocidade v2. Isso quer dizer que v1 e v2 são iguais para ser estacionário? Não, eles podem ter velocidades diferentes. A condição do regime estacionário é que todas que passam pelo azul tenham velocidade v1 e que todas que passam pelo verde tenham velocidades v2. Elas podem ter velocidades diferentes em cada ponto, tá? Mas se nesse ponto ela tem uma velocidade diferente dessa, todas nesse ponto terão que ter a mesma velocidade, ok? Então vamos deixar isso explicadinho no nosso texto, ok? Então eu deixei aqui escrito, né, o campo de velocidades não se altera naquela posição específica R ao longo do tempo, ou seja, diferentes partículas, né, a gente vai ter um monte de partículas passando pela minha região em azul, tá? Todas essas partículas vão ter a velocidade v1 e todas as partículas que passarem pelo campo em verde vai ter velocidades v2. V1 e v2 podem ser iguais? Podem, tá? Mas o que eu quero frisar é que todas que passam pela região em azul tem que ter velocidade igual. E todas que passam pela região em verde tem que ter a mesma velocidade também. Tá? E o peculiar do meu regime estacionário ou regime permanente é o quê? Que a linha de corrente coincide com a minha linha de escoamento. Então ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da minha linha de escoamento, tá? Então deixa eu tentar fazer uma bem em cima aqui certinho, tá? E escrever aqui, ó, linha corrente. E ainda, mais uma característica desse regime estacionário, além da linha corrente ter a mesma direção e sentido da linha de escoamento, é que essas linhas elas não podem cruzar umas às outras. Por que as minhas linhas não podem cruzar umas às outras? Então, vou imaginar que eu tenho duas linhas correntes. Vou colocar assim, ó. Então, eu tenho uma linha corrente aqui e tenho uma segunda linha corrente. Vamos falar que ele cruza a outra, né? Lembrando que as minhas linhas correntes, elas representam o quê? Um campo de vetor. Então, é como se eu tivesse dois vetores cruzando um ao outro, tá? Por que elas não podem ter, então? Porque nesse ponto aqui, o que aconteceria? Nesse meu ponto que elas cruzam, o meu fluido teria duas velocidades distintas. Olha só. Teria uma velocidade apontando nessa direção e uma velocidade apontando nessa direção. E isso não pode, porque a velocidade ela tem que ser constante naquela região. Ok? Então, no escoamento estacionário, as linhas correntes coincidem com as trajetórias das partículas no fluido. E estas não se cruzam. Por quê? Porque se cruzar, tem duas velocidades no mesmo ponto, o que descaracteriza o escoamento estacionário. Ok? Não esqueçam disso. E o nosso segundo tipo de escoamento é o escoamento não estacionário. O que caracteriza então o escoamento não estacionário? A negação do escoamento estacionário, ou seja, as linhas de corrente agora do meu fluido, ela vai variar de ponto a ponto. Então as linhas variam a cada instante e não coincidem mais com a trajetória. Quando essas linhas variam muito rapidamente, ou seja, quando as velocidades variam muito rapidamente, nesse tipo de escoamento não estacionário, a gente denomina esse escoamento como sendo um escoamento turbulento. Tá? E quando eu falo que a velocidade varia muito rapidamente, a gente não pode pensar só no módulo, pessoal. A gente tem que pensar também na direção e no sentido. E aí, para ilustrar esses dois regimes de escoamento, eu fui atrás de uma fotinha
na internet que eu achei que dava para representar os dois movimentos de uma única vez. Tá? Então, olha que interessante, né? Então, a gente vê nesse início aqui um movimento que é quase estacionário, né? Obviamente que aqui, né, nessa parte aqui, a gente tem um cruzamento de linha, tá? Mas vamos colocar assim, né, que essa minha parte aqui seria um escoamento estacionário. E a minha outra parte, olha só. Olha como as velocidades variam. Vamos imaginar que a gente passa por aqui, ó, uma linha, né? Olha só, então eu tenho uma velocidade para cá, tem uma velocidade para cá, tem uma para cá, tem uma para cá. Então, ou seja, para cada ponto eu tenho uma direção diferente que esse meu fluido está escoando, né? Então aqui a gente vai falar que é o escoamento não estacionário. E aí eu trouxe um videozinho também para a gente poder visualizar isso daí. Então é um vídeo de alunos que estão fazendo um curso de engenharia de alimentos. Eu vou deixar o link aqui. E eles colocam essa seringa, né, dentro de um tubo com água e vai jogando aos pouquinhos um corante na água. Então esse corante, essa marca que está tendo aí de azul, né, é um corante que está escoando junto com a água. Eles chamam de escoamento laminar, né? É um fluxo constante. A vazão está pouca. E aí eles aumentam a vazão agora desse fluido, né? Muito provavelmente eles abriram mais a torneira no final da saída da água. E agora o meu fluido ele tem aí um escoamento turbulento. Por mais que a gente não perceba isso da água escoando, mas as partes internas desse fluido elas não estão escoando mais de uma forma uniforme. E aí eles explicam, alterando o escoamento turbulento para o escoamento laminar. Ok, então você vai diminuindo a vazão, olha só. E aí o meu escoamento ele vai ficando cada vez mais estacionário, né? De tal forma que para cada ponto, né, desse nosso fluido a gente consegue determinar um vetor velocidade. Ok? Bom, agora que a gente fez as definições básicas que a gente vai começar a utilizar na fluidodinâmica, vamos entender o que é a equação da continuidade. Tá? De forma geral, os resultados básicos que nós temos quando a gente estuda a dinâmica dos fluidos, elas vêm de leis de conservação. Então nós vamos ver, por exemplo, na equação de Bernoulli, que nada mais é do que uma lei de conservação da energia. Tá? E quando a gente trata da lei da conservação de massa, a gente chega no que nós chamamos de equação da continuidade. Então, como a ideia já foi colocada aqui, quando eu falo que é a conservação da massa, o que eu vou estar querendo dizer? Bom, você imaginar então um fluido se propagando ao longo de um tubo. O que eu estou querendo dizer da conservação da massa? Então eu imagino que tudo que entrar de massa nesse fluido nessa posição tem que sair nessa minha outra posição. Tá? Então quando a gente descreve isso matematicamente, a gente chega no que nós chamamos de equação da continuidade. Então vamos imaginar que eu tenho aí uma tubulação qualquer com uma área aí A1, ok? E na outra extremidade eu tenho aí uma área A2. Então em um intervalo de tempo, vamos falar assim, que eu tenho aqui transcorrido um tempo ΔT, a minha partícula que estava nessa posição aqui, ela vai se deslocar até essa minha segunda posição. Então a gente imagina que, por exemplo, a lâmina, vamos imaginar que é uma água aqui, que está nessa posição inicial que eu descrevi, se desloca para cá. Né? Então, esse deslocamento de fluido, né, anda no tempo t, através de uma velocidade v,
um espaço, vamos chamar assim, x1, e dado, né, por esse cilindro de volume, ok? Só que como o meu fluido ele tem que preservar a sua massa, a gente está falando isso, né? Toda massa que passa por aqui, ela vai ter que passar por aqui. Então, quando eu desloco de V ΔT, e aí, vamos colocar aqui, né? V1 ΔT, essa minha posição x1, né? Uma outra porção do meu fluido, que está agora com uma velocidade V2, nesse mesmo intervalo de tempo, desloca uma segunda massa, vamos chamar assim, né? Um segundo volume de massa, descrito por esse cone de área A2 e comprimento V2 vezes ΔT. Tá? Como esse meu fluido ele é incompressível, lembra das nossas primeiras duas suposições? Né? O meu fluido ele é incompressível, ou seja, a minha densidade do fluido é constante. Né? Então, o que entra aqui tem que sair desse lado. Tá? Então, vamos ver o que isso vai nos resultar. Vamos só escrever essa definição de que o nosso fluido ele é incompressível e deixar um texto base aí para o nosso PDF. Então, como as massas devem ser iguais, a variação de M1 tem que ser igual à variação de M2. O que é M1? Vamos falar que M1 é a massa na minha posição 1 e M2 é a massa na minha posição 2. Então, a minha massa é dada pela densidade vezes o meu volume. Então, vamos colocar aqui o volume na minha posição 1. Tem que ser igual, então, à minha densidade na posição 2 vezes o volume deslocado na minha posição 2. Então, eu vou ficar aqui ρ1. O meu volume, então, é feito pela minha área, vezes o meu deslocamento x1, que agora aqui eu vou escrever, então, que é V1 vezes ΔT, igual à minha densidade ρ2, vezes o meu volume, que é, então, a minha área A2, V2 vezes o ΔT. Como a gente está tratando do mesmo intervalo de tempo, nós ficamos, então, que ρ1 vezes V1 vezes A1 tem que ser igual a ρ2 vezes V2 vezes A2. O que significa, o que representa essa nossa equação? Representa, então, uma vazão de quem? De massa. Tá? Ou seja, representa um fluxo de massa através dessa minha área 1 e dessa minha área A2. Bom, mas como eu disse que o nosso fluido ele é incompressível, né? Então, para ρ1 igual a ρ2, a nossa equação 2 ela vai ficar da seguinte forma. Então, eu tenho que ρ, vamos chamar aí ρ1, V1 A1, tem que ser igual a ρ2 não. Tem que ser igual a ρ1, V2, A2. Então, eu vou ficar aí que V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2. E olha só que interessante. Que unidade que tem isso daqui? Bom, a velocidade é metro por segundo. E a minha área é metro quadrado. Então, isso daqui representa o quê? Metro cúbico por segundo. Tá? Metro cúbico é unidade de volume. Então, volume por unidade de tempo é o que a gente chama de vazão. Tá? Então, isso daqui representa o quê? A vazão. Então, representa a vazão volumétrica. Vamos chamar de I, a nossa vazão volumétrica. Então, I é igual a V vezes A. Tá? E o que nos diz a vazão volumétrica? Olha só, o meu volume, quer dizer, a minha velocidade é inversamente proporcional à minha área. Né? Então, quando eu tenho uma área menor, o meu volume tem que ser maior. Quando eu tenho uma área maior, o meu volume tem que ser menor. Lembra lá que eu falei das nossas linhas de corrente? Quando a gente tem, então, as linhas de corrente muito juntinhas uma da outra, aqui, ó, uma área menor
e uma velocidade mais alta. Aqui, uma área maior e uma velocidade menor. E, pessoal, se a gente estiver tratando, vamos aproveitar aqui a minha equação 2, né? Se a gente estiver tratando de um fluido que não seja compressível, ou seja, que a gente tem uma variação de densidade, a gente consegue calcular a variação de massa no tempo que passa ao longo das minhas áreas A1 e A2, utilizando a minha equação 2, tá? Como que a gente consegue fazer isso? Como eu sei que na minha área A1 eu tenho essa vazão mássica e na minha área A2 eu tenho essa, a diferença de massa em um intervalo de tempo ΔT é dado pela diferença entre essas vazões. Então a gente pode escrever que o meu ΔM dividido por ΔT tem que ser igual a I1 menos I2. Ok? Onde o meu I1 ele é definido por ρ1, V1, A1 e o I2, ρ2, V2, A2. Ok? Bom, então o que eu tinha para falar na aula de hoje foi isso, né? Levantar alguns conceitos que a gente pode estar utilizando daqui para frente, quando nós formos fazer o nosso princípio de Bernoulli, e colocar para vocês aí a equação da continuidade. Eu espero que todos tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, me escreva. Está aqui o meu e-mail. Vai ser um prazer respondê-los. Bons estudos. Tchau, tchau.